Fala galerinha, boa noite, boa noite, boa noite. Fico muito feliz de contar aqui com vocês mais uma vez, como minha companhia, nesta noite de segunda-feira, para conversarmos sobre um assunto de grande interesse de todas vocês. Cada dia que passa eu fico mais e mais feliz com a chegada de novas mulheres a essa página, se redescobrindo, maravilhadas com isso, né? Eu não me canso de toda live começar agradecendo a vocês por me permitirem fazer parte dessa experiência, tá? A cada semana eu fico mais grato, mais feliz por todo esse trabalho que tem sido feito e que existe porque vocês dão, né, espaço para que eu, de alguma forma, entre aí na casinha de vocês nessas noites de live e que a gente possa bater um papo sobre algumas coisas importantes em relação à sua vida, em relação à sua saúde, em relação ao seu bem-estar. Não aquele bem-estar do programa da Globo de 11h30 da manhã, né, que existia antigamente, 10h30, sei lá, mas um bem-estar que vai muito além de pensar em doença, né, mas em pensar numa vida profundamente vivida, né, dotadas de toda existência, de todo significado, de mulheres que realmente se redescobrem, se fortalecem e se maravilham com alguns elementos da vida da mulher que se perderam ao longo das décadas e que a gente precisa resgatar em nome da sociedade mesmo, que adoece toda vez que adoece uma geração de mulheres. Vou fixar aqui o tema de hoje para que eu possa chamar logo a minha convidada. Nosso tema de hoje é mulher de fases. Se vocês estiverem me vendo bem, se vocês estiverem me ouvindo bem, por favor, deem aí aquele tchauzinho, aquele oizinho, né? Lembrando que o retorno de vocês é sempre muito importante. Eventualmente aparece um desavisado aqui falando que o som tá baixo, que tá cortando, que tá travando tudo, etc, etc, etc. E às vezes a pessoa tá com o som do telefone baixo, não tá ouvindo por causa disso. A internet da casa da pessoa tá uma porcaria, ela não sabe, né? Então é sempre uma oportunidade de a gente calibrar isso aí para ninguém me desconcentrar aqui no meio da live com esse tipo de coisa. Quando é, né, um problema realmente da minha internet, o que não é raro, fica travando para todo mundo. Então vai calibrando aí a tua internet, vai calibrando o teu som, vê se está tudo direitinho. Se está tudo ok, a gente vai começar e eu vou chamar a nossa convidada, a Roberta, para nos apresentar mais uma vez nessa humilde página. Aí! E aí? Como Tudo bem, Roberta? estamos? Tudo bem, graças a Deus. Todas ouvindo direito? Vou botar um negócio muito bom para vocês escutarem. Posso? Estão preparados? Pode botar. Ó, vamos. Complicado. Isso tem tudo a ver, né, com o que a gente vai falar hoje, tem tudo a ver com Tem tudo, né? com esse tema. Não foi por acaso esse nome que a gente escolheu cuidadosamente para falar sobre essa questão, né? A gente já vem falando aqui sobre muitos temas, né, Roberta? A gente já vem discutindo sobre isso aqui, esses temas em comum na nossa página, falando sobre todos esses aspectos relacionados à complexidade da mulher, enquanto ela perde na sua vida toda vez que ela se furta de toda essa fertilidade que ela tem, não só no sentido biológico, né, mas no seu sentido existencial mesmo, como mulher. Exatamente, né? Deixa eu só me apresentar para quem não me conhece, mas quando eu tô Com falando, tá certeza. dando um eco aí, Felipe. Acho que tá alto o seu volume. Sabe o que tá acontecendo? Essa porcaria desse fone aqui não entrou. Eu vou botar ele aqui, eu vou dar uma pausinha aqui rapidinho que eu vou entrar. Que funciona melhor. Então, mas eu já tô sem o fone. Ele não tá funcionando. Tá dando eco porque eu tô sem ele. Aí fica saindo o som do telefone e entrando de novo aí no teu, rapidinho. Tá. Vê se melhorou aí. Deixa eu falar para ver se não tá dando eco. Agora melhorou um pouco. Agora eu ouvi aqui o aviso de que entrou esse negócio. Agora entrou o fone. Agora entrou. Show.
Beleza. Então, gente, só para quem não me conhece ainda, eu sou Roberta Filgueiras, eu sou ginecologista também. Eu e Felipe falamos na mesma frequência. Por isso que a gente está falando Sim. juntos hoje aqui de novo. E quando a gente pensou nesse tema, eu falei, Felipe, eu só aceito se for para escutar a música do Raimundos. Porque a Com gente é assim, né, certeza. Felipe? As mulheres são mulheres de fases. Só que hoje em dia a gente se habituou a ser uma mulher de uma fase só. Porque a nossa geração, né, ela vem usando pílula anticoncepcional, ela vem ficando castrada, então ela vem ficando monotonal. E a gente realmente Uhum. perde a beleza da mulher. A mulher não é monotonal. A mulher é múltipla, né? A mulher, nós podemos ser 4 mulheres em uma, mas a gente escolhe ser uma só. Então, acho que a gente vem com esse trabalho para desconstruir tudo isso, né? Para permitir que essa mulher se Sim. conheça, para permitir que essa mulher passe por todas as fases do ciclo menstrual dela, para que ela entenda e acolha isso e aceite isso da melhor forma, né? Principalmente a menstruação. A menstruação é um tabu aí gigantesco. Sim. E me parece ser uma questão bem mais profunda, né, do que simplesmente a pessoa será, assim, ter alguma repulsa em relação à fase da menstruação em si. Parece que é uma cultura que está se construindo já, principalmente com as nossas adolescentes de hoje, né? As mulheres de hoje em dia estão entrando já mais formadas nesse discurso, assim, estão se deparando já mais formadas, mais amadurecidas com esse discurso. E são capazes até de criar alguns contrapontos, né, a esse horror total do ciclo menstrual. Mas as nossas adolescentes hoje, eu acho que talvez elas são as que mais vão sofrer, porque Uhum. é padrão, existe faz parte de uma educação sexual padrão hoje das adolescentes. Quando ela começa a menstruar, ela vai para o consultório conversar com o ginecologista sobre anticoncepcionais. Uhum. É verdade. E aí, realmente, você está super certo. Não vai nem para a questão da menstruação propriamente, né? Mas vai para a questão dessa liberdade sexual. Tá todo mundo muito sexualizado, né? E a gente transformou o sexo numa coisa e Uhum, que não pode gerar fruto nenhum, né? O uhum, sexo é para dar prazer para aquela pessoa. Pronto e acabou. E aí a gente perde essa noção, inclusive, de responsabilidade, né, das pessoas, porque se eu não vou engravidar, doença, ninguém se preocupa, porque é impressionante, ninguém se preocupa, né? Essa geração nova não viu ninguém morrer de HIV, de AIDS, né? Então eles não têm dimensão do que é. Então isso eu acho que muitas vezes eles não se preocupam, não. Mas a questão da gravidez é um ponto. Então, se eu não preciso mais sim, me preocupar com uma gestação, vou usar pílula e vou ter uma liberdade total, né? E as mulheres acabam exatamente. virando objetos de uma coisa que foi construída por elas mesmas. Sim. E, Roberta, só uma coisinha, um pequeno parênteses aqui, que o pessoal está falando aqui nos comentários, estou com ele na missa, estou no padre, que a sua voz está um pouquinho tremida por causa, acho que, do sinal da internet. Não sei se tem alguma coisa relacionada à frequência aí do Wi-Fi. Não, tá no 4G aqui, não tá nem no Wi-Fi, não. Eu também faço isso às vezes, porque a minha net virtual aqui é maravilhosa, para não dizer outra coisa. É, pois Mas é, eu tô falando está. com ela, mas será que tá direitinho? A minha imagem tá embaçada. E o seu Ela áudio colocou aí, tá ó. eco. Eu acho que ela não quis dizer eco, não. Acho que ele está meio que picotando. Ué, o que que eu faço aqui? Só se eu sair e entrar de Tenta novo. colocar no Wi-Fi. Tenta colocar no Wi-Fi. Será que não Não, resolve? Wi-Fi, O Wi-Fi não é Wi-Fi bom? eu acho que vai ficar pior ainda. Deixa eu tentar, peraí. Tá. Acho que fica pior. Vê aí, a imagem Vamos não tá ver. boa, mas escuto perfeitamente. O áudio tá bom, a imagem tá ruim. O importante é ouvir. Vocês estão ouvindo? Se vocês estiverem ouvindo, tá tudo Tá certo. ouvindo? Então vamos seguir. Tá bom. Relaxem, relaxem Eu aí. O tô te importante é ouvindo que a gente está aqui tranquilo. conversando. É, Eu também tô te ouvindo super bem. Já tá show. aqui no máximo do 4G. É. Tem uma moça ali que tava mais ouriçada, coitada. Ela botou em letras garrafais ali. Eu fiquei meio Relaxem, assustada lá, tá relaxem. vendo? Tá todo mundo muito estrogenizado. Vamos respirar fundo. Vamos dar uma meditada. Ninguém fez chá de camomila pra hoje à noite. Ninguém fez, gente. Vou ensinar uns chazinhos para vocês. Vocês estão precisando. Isso aí. A gente pode até voltar um dia para falar sobre isso, hein? Tem muita coisa legal, né, Vamos, tem muita coisa nesse natural. aspecto.
Tô essas super nessa intervenções onda mais natureba naturais. agora. Mas a gente estava falando justamente sobre essa questão dessa ida automática ao ginecologista. Você falou muito bem que essa geração ela não está acostumada a lidar com um passado assustador, recente, né? Eles já crescem nesse ambiente em que ninguém morreu de HIV, em que a hepatite B está relativamente controlada com a vacina, né? Assim, Em que a sífilis já é muito mais conhecida e temida, mas antigamente nós tínhamos sequelas graves de sífilis, hoje em dia o diagnóstico está mais disseminado, então as pessoas até conseguem tratar mais rapidamente, mas ainda assim nós vivemos, você que trabalha em maternidade do município, assim como eu, sabe como nós vivemos aí uma espécie de maldição da sífilis gestacional que nossa, ainda assola uma grande quantidade de mulheres e mata muitos bebês ou causa uma série de morbidades ao neném, né, quando nasce, internação em UTI, né? se lembra aquele período Mas que a penicilina benzatina estava escassa no município? uhum, A quantidade de bebês que a gente tinha depois fazendo antibiótico, porque a sífilis está uma coisa assustadora. E parece que ninguém sim, fala sobre isso, né, Felipe? Depois eu sim, acho que a gente tinha que exatamente. falar só sobre isso, porque parece que é uma coisa velada e realmente é facilmente tratada, mas tem consequências para esse bebê e para essa mãe, mais para o bebê, no caso, né? Sim, E a gente vê isso muito relacionado a um comportamento sexual, porque é uma doença sexualmente transmissível, né? sim. Então, por que que de repente apareceu esse monte de sífilis? Entendeu? E é engraçado como isso vai contagiando todas as gerações. A gente tem recentemente, nas últimas décadas, um aumento exponencial do surgimento de DSTs em casais de idosos, né? Sim, Porque isso vai a gente vê a força desse comportamento destrutivo se espalhando entre as pessoas e ganhando cada vez mais lugar, né? câncer de colo, né? Exatamente, a epidemia, né, por assim dizer, de HPV, é óbvio que todo mundo que tem vida sexual ativa, quase todo mundo que tem vida sexual ativa, já acabou se expondo ao HPV de alguma forma, pela sua disseminação mundial, né? Mas as doenças graves vão aparecendo cada vez mais também e existem outros fatores associados, claro, né? Mas o comportamento sexual é um fator de risco para o desenvolvimento, né? Uhum, uhum. A gente vê demais isso, né? A mulher, ela perdeu esse lugar dela, né? Então, isso muito por causa da pílula, a gente sabe que é, né? A mulher se Uhum, sexualiza demais e é como se ela se descortinasse ali logo no primeiro momento. Parece clichê, vai ter um monte de gente que vai ouvir, vai falar: não, não tem nada a ver, vocês são médicos, vocês têm que apoiar isso ou aquilo. A gente apoia o que a gente entende que é certo, né? E a gente está vendo exatamente. diante dos nossos olhos. A gente percebe que é assim que acontece, né? A mulher vira Uhum. objeto, ela tá se descortinando ali, ela tá, ó, se entregando plena e totalmente. E aí, o que acontece depois? Aí não é um comportamento só sexual ruim que acontece, ou a questão da saúde, mas é até a questão psicológica dessa mulher. Porque essa mulher, Uhum. ela espera uma coisa, mas ela não se coloca daquela forma, né? Exatamente. Gera uma onda de frustração, uma onda de mulheres completamente perdidas. E hoje em dia a gente realmente está sem exemplos de mulheres assim, né? Os nossos exemplos Sim, são totalmente vulgarizados e totalmente sexualizados também, né? Então as sim. meninas estão perdendo a referência. A gente perdeu a referência da mulher mãe, a gente perdeu a referência da mulher esposa, a gente perdeu um pouco a referência da mulher que cuida, mas a gente hoje está cheio de mulheres sex symbol, né? Sim. Que é totalmente útil a essa cultura do consumismo, do materialismo que a gente vive hoje com as nossas adolescentes e mulheres jovens, que são essas que aquecem de fato, né, o consumo, né, da população, que são economicamente ativas e compram as coisas, né? Então, é a cantora totalmente vulgarizada, é a atriz, é a modelo, enfim. E a gente, quando a gente fala de modelos de mulheres que poderiam ser exemplos para nós, esses exemplos são memórias distantes, muitas vezes, são personagens de livros, muitas vezes, ou de filmes, ou seja, são irreais, são um É sonho, muito uma antiquado, né? expectativa,
A E realidade totalmente descontextualizadas. é, Totalmente descontextualizadas. é antiquado você ser mãe, entendeu? É simplesmente ridículo você sair do mercado de trabalho para cuidar dos seus filhos. Então, é claro, a gente também vive num meio em que é óbvio que a gente vai ter, assim, isso muito à mostra, né? Mas esse meio nosso é um meio pequeno e viciado e que a ampla população Uhum, não percebe, simplesmente não percebe. A gente mudou o sim. papel, né? A mulher que antes era super valorizada por essa questão do cuidado e tudo mais, esse maternar, ela passa a ser meio que renegada, assim, né? Você estranha porque você quer ficar mais com seu filho, porque você quer amamentar. Eu amamentei até 2 anos meus filhos. E isso é quase que uma heresia, Uhum, né? Mas você vai amamentar assim, você vai ficar com seu peito feio? E aí, gente, o que é um peito? uhum. Que é um peito diante da amamentação, da beleza disso, de você nutrir o seu filho, que você tem de melhor ali, você está doando para ele, você está doando amor, né? E aí entra a questão também de E você você. não poder se consumir com isso, né? Porque você se cansa. A mulher não pode se cansar, a mulher não pode. A mulher pode sim, a gente foi feito. É que nem a vela, a gente fala isso sempre. A vela foi feita para queimar. Se a vela não tivesse a função de iluminar e de se queimar para isso, ela simplesmente não tem função alguma, né? E é engraçado como até essas questões mais delicadas, assim, que são relacionadas a uma manifestação de feminilidade, quando elas são defendidas, elas são hoje defendidas quase que sob esse ponto de vista da libertação sexual, né? Quando a gente fala da amamentação, por exemplo, hoje existe até um certo apelo na sociedade para que as mulheres amamentem em público e não se sintam envergonhadas com isso, mas muito do ponto de vista de falar assim, você não pode ter vergonha de botar o seu peito para fora no meio da rua. Na verdade, não é esse o tipo de comportamento que a gente espera. Quando a gente fala da amamentação em público, a gente fala de uma naturalidade de se alimentar do seu filho como um exercício de maternidade e de feminilidade, né? Uhum. Mas não como uma coisa que deva ser vulgarizada, como se ela não tivesse que se cuidar ou Resguardar, de né? alguma forma se resguardar na hora de botar o peito para fora, porque isso não é um sinal de independência, é um sinal de menosprezo do seu próprio mistério, né, Mas feminino. é porque as pessoas elas não sabem dar a devida proporção, entendeu? Ou você é contra ou você é a favor de uma situação. É justamente isso, gente se amamenta desde que o mundo é mundo, entendeu? Você não simplesmente pode chegar a amamentar com naturalidade, mas não. A gente tem que brigar e impor e todo mundo fazer mamaço e passeata com o peito pra fora, porque a gente tem que botar isso goela abaixo. Não é assim que funciona, né? É exatamente isso. É muito movimento interior. E aí que está o perigo disso, né? Porque quando a gente transforma essa existência feminina, o sentido dessa existência feminina numa aprovação coletiva, como uma luta de classes eterna, como um discurso que é comum a vários outros aspectos da nossa sociedade, a gente começa a transformar a mulher num papel, né? Um Uhum. papel a serviço de alguém. Você, com certeza, por conhecer a Mila até muito mais do que eu, já deve ter visto os últimos stories dela, em que ela falou brilhantemente sobre essa questão do feminismo, em que o feminismo não desloca, não eleva a mulher em nenhum sentido, né? Ele joga a mulher meio que para o lado. E ela Uhum. falava esses dias, acho que foi ontem até nos stories, em que ela falava, em nome de uma libertação, os movimentos feministas falam em confrontamento com o homem, né? Dessa necessidade de se libertar da aprovação do homem, mas, ao mesmo tempo, eles submetem a mulher à aprovação de um novo grupo, de uma nova Aham. hierarquia de valores, como se você precisasse não da aprovação do seu esposo, o que é extremamente necessário, e não só a mulher, o homem também precisa da aprovação da sua esposa para viver, porque eles decidiram viver esse compromisso de serem submissos uns aos outros. Mas ela não eleva em nada as atitudes da mulher, né? Esse feminismo revanchista, ele, primeiro de tudo, ele coloca o homem numa posição natural de superioridade que não existe, porque reconhece que para melhorar a mulher precisa atingir esse mesmo patamar. E segundo, que desloca essa necessidade da aprovação do feminino, do marido, do filho, né, do esposo, para uma milícia, né, ideológica, por assim dizer. E ela continua escrava de outros Não, valores, né, sinceramente, Felipe, eu acho que ela fica muito mais escravizada, muito mais infeliz, é uma coisa pior ainda. Porque assim,
quando você é submissa ao marido e o marido, né, vocês são, é um casal ali, aquilo passa a ser um. Vocês têm uma Uhum. cumplicidade. Aí você realmente você passa a ser submissa a um grupo. E que não aceita nada além daquilo que é imposto. E elas são extremamente agressivas. Não são mulheres que Esse, apoiam as outras porque veem as necessidades daquele indivíduo. Qual é a sua necessidade, meu amor? Ah, você quer ficar em casa, mas você precisa trabalhar? Vamos ver o que a gente pode fazer sobre isso. Ah, você quer amamentar na rua? Vamos ver o que a gente pode fazer sobre isso. Ah, sei lá, não sei. A necessidade individual de cada pessoa. Isso não é visto. Ou você aceita o bloco e por ser mulher, espera-se que você seja feminista, né? Ou não, ou você é atacada ferozmente. e quer E ver um outro perigo muito grande nisso, que gera um vazio, uma pobreza existencial muito grande. Toda vez que você adere, né, condiciona a sua identidade a um coletivo, você vai ficando cada vez mais impessoal. Você perde a sua imagem, o seu valor. E essa palavra é muito importante. O valor está associado a essa exclusividade do seu ser, né? Tudo aquilo que uhum. compõe a sua individualidade. E quando você empobrece essa relação do homem e da mulher e essa codependência, por assim dizer, quando você empobrece isso e joga o ambiente de exercício da mulher, né, de vivência ali da mulher, das experiências da mulher para um grupo, você perde muito, porque dentro de um relacionamento existe conversa, existe exceção, existe perdão, existe reconciliação, existe relevar, renunciar, experiências profundamente intimistas que dentro de um grupo isso não existe. Não Isso vira existe. uma ideia, né? Você não abraça um grupo, você abraça uma pessoa. Você não pede desculpas a um grupo, você pede desculpas a uma pessoa. Você não consegue magoar um grupo, né? Você pode irritar um grupo e ser Aham. vítima dessa violência, dessa repressão. Mas essas experiências inclusive, decepcionar, trair dos erros que nós cometemos, né? E Aham. isso, toda essa experiência de engrandecimento pessoal se perde quando você adere a esse movimento coletivo. Você passa a ser um projeto de vida e não uma vida em si, Você né? E passa isso vai a ser massa. empobrecendo a existência. Você passa a ser massa, né? Você sai do indivíduo e passa a ser uma massa qualquer. E é isso, é uma massa qualquer. Só que a gente não percebe, né? A mulher não percebe isso. E assim, a gente tem que entender essa complementariedade de um com o outro. Que quando a gente fala que um homem é muito mais homem quando ele está diante de uma mulher, e uma mulher é muito mais mulher quando ela está diante de um homem, não é porque a gente está colocando um num patamar diferente do outro. A gente só está falando que as coisas são complementares e abram os ouvidos para escutar isso. Você só sabe que tem o dia porque tem a noite. Você só sabe que tem o claro porque tem o escuro. Então, o dia não é mais importante que a noite, ou a noite não é mais importante que o dia. A gente não é esse o ponto. É que as coisas se complementam e se fortalecem. Elas crescem juntas, Exatamente. né? Um homem, ele tem muito mais capacidade quando ele está assim diante de uma mulher e diante de uma família. Um homem verdadeiro, né? Ele vai querer fazer tudo por aquela família, por aquilo que ele construiu. Agora, exatamente, Sim, você sai desse lugar de indivíduo, quando você sai desse lugar do casal e para de entender isso como essa complementariedade, quer se igualar a um grupo, acabou. Vira massa, vira qualquer negócio. exatamente. E é impressionante essa capacidade que essa experiência íntima de pessoas, né, como ela vai forjando a nossa existência, né? Fisicamente, espiritualmente, ela vai forjando, né? Porque como você falou muito bem, a constatação do oposto te dá uma noção mais exata daquilo que você é. Num Uhum. exemplo prático, né? Quando você vê alguém fazendo alguma coisa que você não gosta, você reforça em você aquilo que você é, porque você entende que eu não faço aquilo, eu não sou assim. Então Uhum. isso te coloca, te situa ali naquele espaço mais consciente de quem você é, né? E essa pergunta quem você é o que vai moldando a nossa existência, né? É o que de certa forma vai nos inquietando até o final da nossa vida. Uma pessoa que chega até o final da vida e consegue contar a sua história, dizer quem ela é, especificamente com os amores que ela viveu, com as decepções que ela sofreu, as dores que ela teve, as vitórias que ela teve, essa pessoa é uma pessoa que descansará em paz na sua morte. Enquanto que aqueles que vivem submetidos aos projetos e às expectativas de outros,
essa pessoa dificilmente ela terá essa paz, porque ela não saberá responder quem ela é. Ela Uhum. sempre estará respondendo o que os outros queriam que ela fosse, Não, né? e isso é um machismo também, né? É quase que como se a gente pegasse a nossa vida de adultos e transpusesse para uma vida adolescente. Porque o que, que o adolescente faz? O adolescente quer se afirmar, mas ele não se afirma sozinho no primeiro momento, ele quer impor a sua força. Então ele sai daquele núcleo ali dos pais e ele vai impor essa força, mas ele impõe como? Se incluindo num grupo, porque ele quer se sentir meio daquilo, né? Quando a gente adere a esses Exatamente. é como se a gente fizesse esse movimento adolescente. Por isso que eu sempre falo, gente, não interessa se é machista, se é feminista ou ista, porque falaram, o pior machista que tem é a mulher. Assim, isso é muito chato você querer se enquadrar, né? Você não precisa se enquadrar. É só você entender exatamente isso. Você se perguntar quem eu sou, o que, que eu quero ser, o que, que eu quero moldar. Entendeu? E você tem esse lastro do seu íntimo. E aí você consegue viver uma vida muito mais feliz, né? Você não precisa ficar batendo cabeça. Ai, meu Deus, aquele grupo falou isso, aquele grupo falou aquilo. Ai, meu Deus, eu tenho que ser machista, feminista, o que, que eu tenho que fazer? Não, agora eu tenho que ser mãe. Não, agora eu tenho que só falar de maternidade. Calma, gente. Que senão vocês vão também sair de um extremo para ir para o outro, né? Então isso é Exatamente. individual, isso é de cada um. A gente só está mostrando aqui o papel da mulher, o papel efetivo da mulher, o papel efetivo do homem, né? E a gente perde isso ao longo do tempo. A gente vai se moldando, Exatamente. moldando ali socialmente e acabou, e se perde, entendeu? E aí a gente vai construindo, né, com essa negação da essência da mulher e criando essa verdadeira repulsa às características do feminino como um sinal de fraqueza, a gente vai criando uma geração de mulheres desfiguradas. Parece que a gente ainda não falou de ciclo menstrual propriamente, mas isso tem tudo a ver com a vivência desse ciclo, porque isso tem tudo a ver com a libertação desse pensamento coletivo e da descoberta da sua individualidade, né? Das características essenciais do feminino. A negação da natureza, da nossa natureza, é o que faz a gente viver uma vida sem sentido. A gente precisa olhar para a natureza e observar os sinais que são verdadeiros símbolos, né? São toda uma linguagem que nos ensinam como a gente deve viver. Os olhos mais atentos, Belíssimo. eles olham para as coisas, né? E sabe o que eu já percebi? As mulheres, elas hoje em dia, elas têm tanto pânico da gestação que elas não conseguem parar para efetivamente olhar os seus corpos. Porque elas precisam estar sempre ligadas. E aí a gente. Eu não me lembro se a gente chegou a conversar isso em outra live. Mas a mulher ela é muito responsabilizada pela gestação, né? Então ela fica muito culpada. Ela não quer engravidar, o marido também não quer, o parceiro também não quer, ou sei lá o que não quer. Então ela fica em pânico. E aí ela usa esses subterfúgios, né, esses medicamentos, para que ela se sinta um pouco mais confortável. Só que ela se perde, porque a gente sabe que biologicamente a gente tem as nossas variações e a gente tem a nossa beleza, né? Uhum. Então, quando a gente fica sempre à mercê do hormônio, inclusive a gente perde características importantes da mulher e de percepção no homem. Porque tem um estudo que diz que mulheres que usam anticoncepcional durante muito tempo, e a gente sabe que assim, a mulher ela tem uma capacidade sensitiva muito grande, né? Então ela percebe a fisionomia, ela consegue saber se o bebê tá chorando de fome, se o bebê tá chorando de cólica. Vocês não conseguem, a gente consegue saber, a gente tem essa minúcia. Então a gente Uhum. consegue saber se o marido tá com raiva, se não tá, né? Pela fisionomia. E as mulheres que usam pílula durante muito tempo, elas ficam mais masculinizadas. Elas perdem essa capacidade de reconhecimento de emoções. Inclusive, na escolha dos parceiros, elas acabam por escolher parceiros que são menos masculinizados. E olha isso a longo prazo. Uma mulher que Sim, casa sim. com um homem que na verdade ela conscientemente ela não sabe, né? Mas aquele homem não é tão masculino quanto ela gostaria que ele fosse. E aí os problemas conjugais começam a vir a cavalo, né? Exatamente. Essa experiência conjugal é o ponto máximo da manifestação da sexualidade do homem e da mulher, né? Porque a sexualidade é algo que ela não se manifesta sozinha, propriamente, por assim dizer. Diferente do que esses nossos especialistas contemporâneos tentam defender, né?
tudo em relação à masturbação, autoconhecimento, etc, etc, esse culto ao eu primeiro, né, depois o outro, né, essa independência sexual que não existe, porque sexo é união e não existe união de você consigo mesma, né, de você consigo mesmo. Isso desfigura totalmente a essência do sexo, mas quando a gente olha para a vida conjugal e percebe que ali é essa plena manifestação da nossa sexualidade, da nossa interação com o outro, da nossa entrega, da nossa receptividade, né, as mulheres hoje têm pavor disso. Nós estamos criando provavelmente a geração de mulheres mais fracas da história. Ainda que, quando a gente olhe para os seus direitos civis, elas estejam mais livres do que nunca. Elas serão mais fracas do que nunca, né? Porque quando eu tenho certeza que você tem essa mesma experiência que eu. O paciente chega no consultório e fala que o ciclo é desregulado, que as cólicas são muito fortes e que o sangramento que ela tem é imenso. Aí você pergunta para ela, quando foi sua última menstruação? Não sabe. Não sabe. Ou ela anotou em algum lugar, ou ela não sabe. Ela não guarda. Dificilmente ela guarda. As que guardam são as que fazem métodos naturais e já vão ao meu consultório, né? Uhum. E aí anota. Aí você começa a perguntar, quantos dias de menstruação você tem? Nossa, fica muitos dias. Eu fico 5 dias menstruado. Você já olha, muitos Aí olha, dias. 5. E quantos absorventes você troca? Ai, muitos. 2. Muito. Exatamente. Mas esses absorventes ficam cheios, ensopados e por isso você troca? Não, porque eu não aguento ficar com ele, que ele dá um cheiro muito forte, eu me sinto suja. E quando você sente dor, o que você toma? Às vezes eu nem tomo nada, eu faço uma compressa de água morna, eu tomo no máximo um Buscopan. Aí você pensa, meu Deus, qual é o grau de tolerância aos sofrimentos e aos intempéries da vida que nós estamos dando para essas mulheres? O que essas adolescentes estão aprendendo a suportar? São crianças que já vêm de uma criação de não poder ouvir um não, porque senão elas choram demais e incomodam, né? Crianças que qualquer coisa ela tem o tablet à mão, qualquer coisa elas têm a viagem para Disney, e isso emenda numa adolescência que não quer ter limites igualmente. E aí casa, né? Junta o útil ao agradável, a fome com a vontade de comer. Pai e uma mãe inseguros, que não conhecem um filho, uma adolescente que se conhece muito menos e que não quer passar por esse processo de descoberta de cólica, de sangramento, de dor, de nada, e um médico que ali dificilmente vai saber sobre o método natural, que vai passar um anticoncepcional naturalmente, né? Vai, com certeza. Não, e aí você já vê quando você recebe essa adolescente junto com a mãe. E a mãe fica mais em pânico ainda daquela filha ficar com dor. Aí você fala, meu Deus do céu, não é possível. Imagina essa mulher parindo depois. Normalmente são mulheres que descompensam demais também. Descompensam em tudo. Descompensam no parto, descompensam nos cuidados com essa criança e vão perpetuar isso que as mães passaram. Isso é inegável. Agora, deixa eu só voltar num negócio que você falou sobre masturbação e essa sexualidade, né? Primeiro que hoje em dia a gente entende sexualidade por testosterona. Testosterona. É só isso. Então, a sua solução da vida é uma testosterona. Gente, acorda, né? Não é. Não é assim que funciona. E outra, as mulheres confundem muito masturbação, porque tem umas que, como os homens, gente, tem mulher assim, tem mulher que fica tão enlouquecida ali numa masturbação que não consegue fazer mais nada. Sequer consegue ter prazer com o seu parceiro. Por quê? A gente tem essa pessoa que ela está fraca emocionalmente, que ela não tolera nada dor, e essa pessoa que deseja o prazer a todo custo e a todo instante. A vida é baseada em prazer. Então, a pessoa perde o filtro entre um prazer real e um prazer que é ficcional, praticamente. Ela só tem prazer se ela se masturba, ela só tem prazer se ela se masturba com um vibrador Master Mega Power. E aí, depois, quando ela vai ter relacionamento com uma pessoa, ela não consegue sentir aquilo. Não tem realidade nenhuma. Ela vive num mundo virtual. Exatamente. E assim, a gente sabe, nosso clitóris tem milhões de terminações nervosas. Você pega um negócio que vai emitir uma frequência X, que é humanamente impossível e humanamente maior, é óbvio que você vai ter um prazer maior do que com aquilo. Mas, efetivamente, sexo não é unitário, não é individual. E aí, é óbvio, a gente vai chocar muita gente falando isso também, porque vão falar, não, mas a mulher merece ter prazer sozinha, porque o homem tem.
E aí entra um outro contraponto. As pessoas não entendem. O se conhecer, elas acham que se conhecer significa se masturbar 24 horas por dia. E aí, ou elas efetivamente não fazem nada, não se conhecem em ponto nenhum, ou elas acham que tem que se masturbar o tempo inteiro. Então, olha a desconexão e a cabeça das pessoas que simplesmente não conseguem assentar, receber informação e processar. Tem que ser tudo muito mastigado. Então, quando a gente fala em se conhecer, é efetivamente você conhecer o seu corpo. Não é ficar se masturbando, mas saber que a uretra fica num lugar específico, né? Que o clitóris fica em outro. Saber as funções das coisas. As mulheres não sabem isso. Eu não sei com quem que eu estava conversando, eu não vejo Big Brother, mas falaram que uma menina colocou um OB lá durante uma prova no Big Brother para não fazer xixi. Então, assim, você vê o grau de conhecimento dessa pessoa. É nulo. É nulo. Entendeu? Exatamente. E isso tem tudo a ver com essa negação da menstruação, né? Esse medo do que ela representa é um medo do próprio ser mulher. E é isso que as adolescentes hoje em dia não conseguem entender. Esse processo de amadurecimento da mulher, ele é muito intimista, né? Ele é muito... Essa criação do mistério feminino, dessa mulher forte, dessa mulher sensível, tem tudo a ver com as fases do ciclo que ela passa. As mulheres não conseguem entender a beleza desse momento. E as adolescentes não têm a oportunidade de ter. E para elas é óbvio, imagina, se eu todo mês sentisse dor, eu como homem, independente do que fosse, todo mês eu tivesse alguma coisa em que eu tivesse dor e sangramento, e alguém me oferecesse uma pílula mágica que me cortasse isso, sem me explicar todas as outras questões que estão envolvidas no uso dessa medicação, é óbvio que eu ia aceitar, não é porque é mulher, não. É porque a gente foge mesmo dessas dores. É óbvio. E além disso, né, essa sensação de liberdade, de poder viver uma sexualidade inconsequente. Essa realidade em que você não precisa se preocupar com o dia seguinte, né? Porque tem a pílula do dia seguinte. Esse nome é um nome cruel. A pílula do dia seguinte quer dizer que naquele momento ninguém pensou em nada. No dia em que a vida estava acontecendo, era irresponsabilidade. No dia seguinte, quando você acorda e percebe o que você fez, aí você se dá conta de que aquilo que você fez ontem tem consequências hoje. Ninguém vai para a cama mais pensando nesse vínculo, nessa responsabilidade, nessa fidelidade que a gente tem que ter com aquela pessoa a qual a gente expõe a nossa intimidade. Né? Essa união sexual ela é carregada de um símbolo tão bonito em que uma pessoa penetra no interior da vida da outra. Isso não é puramente biológico, isso é existencial. Né? E a educação sexual hoje se resumiu a tomar anticoncepcional porque essa menina que não tem a cabeça no lugar já assume a incompetência educativa da geração de pais de hoje, né? E a preocupação é essa. Os efeitos colaterais são evidentes. Uma mulher que não se conhece, uma mulher insegura, uma mulher que não passa por esse processo de amadurecimento. Porque é óbvio que para mim, homem, às vezes é realmente fácil. Eu odeio com todas as minhas forças esse negócio de lugar de fala, né? Porque isso é uma idiotice sem fim, como se a gente não tivesse um intelecto capaz de se transportar para a realidade do outro. Exatamente. Mas eu acho que é importante que você fale em relação a esse aspecto do que é, o que representa para a mulher o seu ciclo, o que é para ela esse ciclo. Né? Porque assim as pessoas têm que entender a beleza dessa construção biológica. Né? Pergunta para uma mulher na menopausa se tudo que ela não queria era ter um ciclo menstrual de volta. Concordo plenamente. Plenamente. É muito isso, sim. E assim, é uma oportunidade para a mulher a cada momento desse ciclo. Eu acho de uma beleza... Olha, eu acho a mulher, assim, de uma beleza tão indescritível, sabe? Porque a gente tem essa oportunidade dentro de um mês, efetivamente, de conseguir ser melhor como indivíduo. Quando você os seus pontos e você passa por eles, você sabe que no momento você está mais criativa, no momento você está mais expansiva, no momento você está completamente ali derramada e permissiva ao outro, sabe? E no momento você está assim, sentindo aquela sua dor, mas é como se aquela dor burilasse você, entendeu?
Como se ela construísse você melhor, efetivamente. É claro, a gente não está fazendo apologia aqui ao sofrimento. Tem mulheres que efetivamente têm Exatamente. doenças que elas precisam ser tratadas, né? Mulheres com Com endometriose, certeza. tem dores terríveis. A gente não está falando que você tem que sofrer. A gente é sádico, a gente quer que você sofra para você crescer. Não, não é isso, gente. Óbvio, a gente tem ferramentas para melhorar a vida dessas pessoas também. Mas esse ciclo normal que foi descaracterizado e foi colocado como uma coisa completamente anormal e inadequada, precisa ser revisto, né? É belíssimo o momento que a mulher está ovulando, que ela está muito mais exposta, que ela está ali, claro, com toda a responsabilidade de saber que se ela tiver relação, ela vai gerar uma nova vida. E que bonito ela ter a oportunidade de ter essa responsabilidade de pensar sobre isso. Só a Sim, gente tem esse potencial. Só mulher vai abarcar uma nova vida, né? É maravilhoso. exatamente. Tem esse contraponto também. Você tá na menstruação, você tá naquele momento que é sofrido, que é muito ruim, mas até que ponto que é sofrido? Até que ponto que isso é tolerável ou não? Eu tô menstruada agora. Tava ontem com uma bolsinha de água quente aqui na barriga, porque dói, mas e Sim, daí, gente, isso é só a vida acontecendo, não tem nada demais. Vai ter exatamente. vai passar e que bom. É como esse exercício de menstruar todo mês e você sentir o seu corpo e você poder acolher o seu corpo, é o mesmo sentido de você tomar um banho frio ou de você fazer um jejum. É quase que como uma mortificação. Perfeito. Quando você vive aquilo, você está muito mais forte para qualquer coisa. E aí não vamos nos diminuir. A gente tem uma tendência a achar que a mulher é menos. A mulher não é menos em nada. A mulher ela é forte assim de uma maneira absurda. Mas a fortaleza da mulher não é a força bruta. A fortaleza da mulher é outra. Ela é sentida em outro nível. E se a gente se permitir, Exatamente. nossa, que geração que a gente pode realmente criar. Que não é uma geração fraca, é uma geração que se entende, se conhece, sabe do seu lugar, sabe de quão forte é e pode engrandecer muito mais os homens também. As coisas acontecem em Exatamente. conjunto, né? O ciclo menstrual é uma oportunidade de ensinar muita coisa, né? Sim, Porque a gente vê, como você bem falou, a gente não quer condenar ninguém a sofrer. Tem mulheres que precisam de tratamento, mas a gente quer que as pessoas não se privem de experimentar a vida no que ela tem de real, né? Nas suas felicidades e nas suas dores. Numa mulher que experimenta aquele pico de criatividade e que em algum momento vai se retrair e dali ela vai começar a ah, repensar algumas coisas, né? claro. Ali, às vezes, surge uma DR que engrandece o relacionamento. Não é que Aham, aquela mulher está mais chata, ela está mais crítica. Então, muitas vezes, esse período é o que vai se complementar, né? A gente cria uma série de obstáculos, uma série de repulsas ao ciclo menstrual, não só pela parte da mulher, mas o homem também. Uma mulher claro. silenciada é uma mulher que, ao homem egoísta, é extremamente agradável. E aí a Uhum, gente não consegue entender como é que tem tanta mulher quando a gente abre as nossas caixinhas de perguntas, que eu vejo que tanto as minhas quanto as suas, elas não falam mais só de menstruação, de dor, de nada, elas falam muito de relacionamento, porque a saúde da uhum, mulher tem a ver com isso. E aí a exatamente. gente se pergunta esse bando de mulheres frustradas, que tem um bando de marmanjo inútil dentro de casa, covarde, né, egoísta, um bando de homem bobo, de adolescente com 40 anos. E aí elas perguntam, eu só atraio homem assim. É claro, você não desafia ninguém. Você não Exatamente. é uma mulher complexa, né? Desafiadora, você é uma mulher monótona, fácil de entender, fácil de manobrar, fácil de enganar, porque você não se permite mais ser criativa, não se permite mais ser desvendada, né? Sabe o que Você é não um se ponto permite mais ser descoberta. E aí você atrai um monte de marmanjo acostumado à vida fácil, com mulher que exato. não confronta, com mulher que não desconfia, com mulher que não tem sexto sentido, com mulher que não se irrita. Porque uma mulher sem TPM é uma mulher extremamente fácil de você sentar numa mesa e tomar um chopp e conversar o mês inteiro. Agora, uma mulher de TPM é uma mulher que você tem que valorizar, que você só fica com ela se você amar. E você não vai atrair esse tipo de homem disposto a vencer as dificuldades do dia a dia se você não for uma mulher com TPM, né? É óbvio. Também não tem aquela mulher com aquela TPM patológica que taca as É, coisas nos outros, né? exatamente. Isso aí também já Não, e olha ultrapassa o só, limite e vira doença. nós também não podemos justificar as coisas, porque foi isso que você falou lá no início da live. A geração de mulheres é uma geração fraca. E aí, essas mulheres, quando elas começam a se perceber, elas começam a se justificar.
Então, eu sou assim por causa da minha TPM, porque eu estou de TPM. Não, você pode ser assim simplesmente porque você é um ser insuportável, tá? Então, assim, cada coisa a seu lugar. Vamos, né? Mas né, Felipe? Tem mulher que nem na TPM tá e fala pro marido que tá de TPM, Uhum. Sim, né? Então, a para ter gente autoridade de perturbar. exatamente. Vamos colocar a mão na consciência, né, galera? A gente tem que entender o nosso corpo, entender o nosso ciclo, mas se colocar também de uma forma verdadeira. Porque não adianta você estar num relacionamento para fazer pose para alguém. Você não tá ali para fazer pose, você tá ali para crescer junto com o outro. Então é óbvio, quando você não se coloca, foi o que você falou, desafiadora, é uma mulher que assim, precisa ser explorada por alguém, é como se você perdesse o interesse, né? É confortável para o homem uma mulher que toma pílula, confortável até o primeiro momento. Depois, ele vai cair numa monotonia tão sem fim que ele vai fazer o quê? Procurar outras mulheres. Outra. Exatamente, perfeito. E aí, a gente agora tá fazendo apologia, falando que todo mundo tem que tirar a pílula, porque senão o homem vai trair. Não, é só botar o tico e teco para funcionarem. Né? Exatamente. Só isso. Que daqui Então, a pouco começam os comentários machistas no feed depois. começa, sempre tem, mas relaxa, porque a gente tem confiança também disso, né, Felipe? Então, pode vir o comentário que quiser, eu não tô nem aí, eu quero mais é que todo mundo escute isso, porque em algum momento essa semente começa a germinar nesse terreno dessa mulher. Nem que seja lá no final, quando ela estiver sozinha, frustrada, entendeu? Sim, E aí exatamente. não é só a questão da pílula, mas essa questão de percepção do corpo, de se olhar assim desnuda. E não é desnuda para o outro, é para você. Para você ver o que você é, para você ver o que você tem de potencial. E a gente tem uma beleza incrível. Quando você está mais internalizada, você está percebendo o mundo também. Você está naquele momento em que você está olhando para ver o que tem de perigo, o que tem para melhorar, o que eu posso cuidar melhor. E é um momento, quando a mulher está nesse momento de TPM, ou chata, ou com dor, ou com cólica, você percebe que ela fica muito vulnerável. E a mulher não sabe mais ser vulnerável. A mulher tem que fazer o quê hoje em dia? Botar a pica na mesa. Porque é assim que ela foi Exatamente. ensinada a ser. Ela não é mais vulnerável. Ela não é mais delicada. Ela não é mais aquela joia que precisa ser cuidada. É Entendeu? exatamente isso. É o que eu falava outro dia aqui numa live das mulheres que têm uma repulsa àquela ideia de antigamente dos romances em que a mulher era cultuada, em que a mulher era romantizada de fato, aquela mulher inatingível, como se ela tivesse, ai, a gente é obrigada a assumir essa posição dessa mulher sempre maravilhosa, e aí isso gera uma pressão extremamente machista sobre a gente. E eu fico pensando, quando foi que a mulher perdeu essa capacidade de admirar esse posto, de ter sido sempre considerada um ser emocionalmente superior? Quando que ela passou a repelir essa ideia, né, de não aceitar ser chamada de um ser mais sensível? Quando que isso passou a ser uma fraqueza para ela? Porque os homens nunca acharam que isso foi uma fraqueza. E as pessoas hoje insistem em dizer que isso é uma questão machista, dizer que as mulheres são mais sensíveis, né? As mulheres despertam a Graças a sensibilidade no Deus que mundo, né? graças a Deus. Senão o mundo deixa de ser chatíssimo. É pão, pão, queijo, queijo só. Não ia ter nuance, não Exatamente. ia ter gosto. O mundo ia ser doce ou salgado. Não ia ter Não nada. haveria tanta poesia, né? A mulher Não, inspira no homem esse romantismo. Eu já falei isso aqui várias vezes e repito hoje. A diferença do homem cuja paixão é uma mulher e do homem cuja paixão é o futebol é gritante. é grito. Infelizmente, as mulheres disputam hoje o campo da paixão com o futebol e com a caneca de chopp no final de semana 0 grau, com a dose dupla eu nem sei mais as bebidas de hoje em dia, né? Na época que eu ia pro Barra Music era Big Apple, né? E hoje em dia nem sei mais que é a dose que estão dando, dose dupla. Não Mas as sei. mulheres disputam hoje em dia as paixões humanas com isso, né? E não conseguem entender por que os relacionamentos de hoje em dia são tão frustrantes. Porque as mulheres perderam seu valor. E aí, quando ela perde esse valor que ela tem, de ser uma mulher a ser conquistada, ela começa a assumir o mesmo valor de outras coisas que podem ser facilmente possuídas e descartadas no dia seguinte, a uma bebida, ao futebol, a qualquer outro tipo de lazer, né? Porque uma mulher que não oferece resistências, que não é complexa, que não precisa ser conquistada, ela é mulher fácil.
infelizmente não dá para fugir. E não é mulher fácil que eu estou dizendo no sentido pejorativo, como Aham. esses homens realmente machistas chamam, né? Da mulher que é fácil no sentido do Transou é sexo mesmo. Eu estou fácil. dizendo É como, uma mulher fácil de lidar. é como uma poça rasa que seca ou um oceano que você consegue navegar ali com todas as suas Exatamente. embarcações, entendeu? Você pisa numa poça, ela secou, vem qualquer coisa e acabou. Acabou. O que é aquilo? É um objeto realmente, né? E vejam, a gente não tá falando isso de, ai, a mulher transou, então agora ela virou nada. Não, não é. Isso é muito mais complexo do que só É o isso. que vem antes. É o É que o que vem vem, antes disso. é o que vem antes. É o todo. E aí, mais uma vez, a gente fala até da relação sexual, que a gente entende que relação sexual é testosterona, relação sexual não é isso. Vai muito além. É pele, é olhar, é postura, é cheiro, é gosto, é tudo. É um oceano para ser navegado, entendeu? Se a mulher E você entende, vê com... coloca como só esse prazer aí da caneca do chopp, acabou, cara. O que é? Nada mais buraco, todo mundo tem. Prazer, o homem consegue Exatamente. sozinho, ela consegue sozinha. Não é isso. É muito além. É essa abertura realmente. Só que essa abertura passa pela abertura à vida. Ah, Isso, mas é essa porque eu tô falando coletivização da mulher faz hum, com que todas sejam de alguma forma iguais, né? iguais. E é o que você acabou de falar, buraco todo mundo tem. E por que que os relacionamentos hoje são tão superficiais, são efêmeros? Porque todo mundo está muito igual. Todo mundo está ceifado. As mulheres estão ceifadas por essa monotonia hormonal, né? E aí você não enxerga muito as diferenças emocionais entre as diferentes mulheres. Quando você permite que ela flore, você consegue diferenciar uma da outra e aí o homem consegue olhar para ela e perceber: eu amo essa daqui, assim, desse jeitinho. É a tal complicada e perfeitinha da música. Não é por acaso que a gente botou essa música no começo, né? Não. É isso que faz a mulher ser tão fascinante. Aquela mulher, não as mulheres. A gente não pode, quando a gente fala de ser gente, a gente não pode falar de um grupo. A gente tem que falar da mulher na sua realidade, né? É essa ideia que está sendo perdida, assim, né? Dessa beleza dessa individualidade. Exatamente. E não é só assim, o físico, né? Isso vai muito além do físico. E Sim, as pessoas não conseguem entender isso, o quanto realmente essa parte hormonal vai influenciar em tudo e o quanto o conhecimento, o comportamento também vai influenciar nessa parte hormonal, né? As mulheres hoje são todas estereotipadas. Para você ser bonita, você tem que ter esse perfil aqui, ó. Assim, uhum, com essa roupa, desse jeito. Não, e o que tem dentro da roupa, gente? Entendeu? O que tem além do Botox? Não tô falando que a gente não tem que fazer isso, não. Olha, eu adoro procedimento estético, eu adoro Botox. Se eu tiver que fazer plástica, eu vou fazer. Eu acho que a gente tem que ser mais bonita, sim. A gente engrandece o outro quando a gente é mais bonito, e isso é bom. Independente de marido ou mulher, isso é qualquer um. É com filho, é com chefe, é com, sei lá, sua faxineira. Quando você tá mais bonita, você se engrandece. Mas a gente tem que querer ser mais do que só uma carne. Mais do que só sei lá, um cabide de roupa, né? A gente tem que procurar ser melhor. exatamente. Ser melhor, ele muitas vezes é doloroso. Ninguém cresce, ninguém vai melhorando em virtude sem passar por esses sofrimentos cotidianos, né? Sem passar por essas repetições, essas coisas que são monótonas para quem quer viver hoje uma libertação. Porque, nossa, todo mês eu vou ficar menstruada? Vai. Todo mês você vai ficar menstruada. Você quer ficar todo mês igual? Eu sempre falo para as minhas pacientes que querem mudar a dieta. Nossa, doutora, mas eu não vou comer pão, eu tô cansada de comer ovo. Caramba, você come pão há 40 anos, você não pode agora comer outra coisa? Assim, você muda uma monotonia pela outra, sabe? Então, a gente tem que se permitir e saber esses momentos, saber quando a gente tá mais de um jeito e quando tá do outro, e saber acolher as nossas dores. A gente não vai viver só de prazer. Quem acha que vai viver só de afago é bicho. A Sim. gente não é assim. A gente cresce na dor, infelizmente. Quando vocês descobrirem um outro jeito de crescer, me conta aí, porque eu quero. Foi o que você falou, ninguém É, gosta de sofrer, né? Se eu tiver um isso, isso é extremamente perigoso para a construção dessa existência humana, porque nos aproxima cada vez mais de um comportamento selvagem.
Um ser humano que se acostuma a uma vida de facilidades, uma vida de doçuras, uma vida de não experimentar as dificuldades e os sofrimentos, de não sofrer na carne a dificuldade, é uma pessoa que vai estar sempre acostumada a ser bem tratada. E quando não for bem tratada naquilo que ela espera, ela se torna agressiva, ela se torna egoísta, ela se torna mesquinha. E as pessoas não param para pensar nisso. A mulher tem essa experiência transcendente que é a única dela. O homem jamais poderá experimentar duas coisas que fazem da existência feminina muito mais sublime e muito mais forte. Duas coisas que a mulher tem renegado extremamente hoje: menstruação e parto. Quando a mulher ela renega a sua natureza, ela renega esses dois pontos fundamentais, cruciais da sua existência, da sua transcendência, em que ela compreende um pouco do significado da existência de Deus. Uhum. E a gente não, independente da crença dessas mulheres que estão nos acompanhando aqui hoje, a gente sabe que Deus é uma existência superior, que se permite, que se debruça sobre nós, que experimenta essas sensações humanas com a gente e nos dá o significado da nossa existência e se permitiu, se manifestou na nossa história como um homem e se permitiu sofrer na carne tudo isso. Uhum. Que abraçou o sofrimento como uma forma didática. A mulher tem todo mês e em cada gestação essa didática do sofrimento como algo que nos eleva. A mulher ela adquire uma autoridade e um posto assim de admiração tão grande quando ela se torna mãe. E em parte os homens, eles quando olham para uma mulher que é mãe, ela ganha uma certa autoridade e uma certa admiração, porque no fundo ele olha para aquela mulher e fala assim: caraca, essa mulher pariu uma criança, eu jamais conseguiria fazer isso. Jamais. Né? E as mulheres estão perdendo essa paixão, esse amor mesmo, né? Esse deslumbre pela vivência dessa experiência única, de permitir ser geradora de vida, de gerar uma vida no silêncio do seu ventre, de fazer esse milagre acontecer sem que ninguém perceba. Exato. A mulher consegue fazer isso com a vida dentro do seu ventre e ela consegue fazer isso com os sentimentos dentro do seu coração. Uhum. Uma mulher, às vezes, está com uma feição totalmente, assim, blasé. Mas dentro do coração dela, ela consegue decifrar o comportamento de todo mundo numa festa, numa reunião de família, numa reunião de trabalho. Ela tá quietinha ali do lado dela, tipo uma Mona Lisa, mas ela tá ali, ó, decifrando todo mundo já. Quando o cara vem com a farinha, ela já tá com o bolo pronto. Né? Pronto. E as mulheres estão cada vez mais fugindo disso. Aham. E sabe o que é legal também falar, Felipe? Esse negócio do silêncio é maravilhoso, né? Esse negócio da espera. A mulher, ela efetivamente encarna essa espera. Exatamente. É confecção. E hoje em dia a gente não está mais acostumado a viver em silêncio. É um falatório o tempo todo, que você não consegue nem ouvir a sua própria voz, o seu próprio interior. Porque você precisa estar falando e produzindo e não sei o quê. E a gente não sabe mais internalizar, guardar pra gente. Olha o quanto isso engrandece uma relação. Você saber perceber, tomar aquilo para si, deixar aquilo crescer, internalizar aquilo em você para depois doar para o outro. Em silêncio propriamente, esperando. Exatamente. Característica mais feminina impossível. E a mulher só quer falar, se colocar, se colocar, se colocar. Calma, você vai se colocar. Mais uma vez eu falo, a força da mulher não é a força impositiva. Não é a força bruta. A mulher é aquela que come pelas beiradas. A mulher é aquela que vem com o véu ali. Quando você vê, ela já tá. É um mistério todo para ser desvendado. É maravilhoso. Entendeu? Nossa, e de fato a gente vai acabar. Falta um minutinho agora. Infelizmente eu tenho que só te agradecer por essa experiência incrível, essa live que assumiu essa dimensão bizarra. Dizer que a gente ainda vai se encontrar muito para conversar sobre isso. Muito obrigado, Roberta. Mais uma vez. Efetivamente do ciclo, sobre cada coisa. Pode saber. Mas eu tenho certeza que essa experiência nossa foi muito melhor e foi muito mais feliz do que só falar sobre ciclo. Né? Com certeza. Muito obrigado, Roberta. E um beijo para todas essas mulheres aqui que nos acompanharam hoje. Beijo, beijo. Tchau, tchau.